O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai também vós. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saia daquela casa ou cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do seu juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, o Evangelho segue o seu ritmo e de modo particular em Mateus. Se você observar, são textos sequenciais. Anteontem, a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a messe. Ontem, a escolha dos apóstolos, os 12, e o envio. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciai, o reino de Deus está próximo. E hoje, praticamente, o envio. Mateus capítulo 10, versículo 7. É uma sequência. Felizes quem podem acompanhar a missa diária e pela TV evangelizar, pelo rádio evangelizar, pelos aplicativos, pelo YouTube, você e eu somos felizardos. E hoje o Senhor que está enviando, a quem? Aos abatidos, aos cansados, aos que estão precisando do anúncio do reino. O Senhor os envia. E é impressionante que Ele coloca o anúncio do reino acompanhado de sinais. O anúncio do reino que nos é dado por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja. Repito, os sinais do reino dado por Jesus, pelos apóstolos e hoje pela igreja, tem o objetivo: o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está entre nós. E como isso se manifesta? Jesus disse: curai os doentes. Quem acompanhou a leitura orante de hoje, e quem perdeu, veja às 5 da tarde, que sobe no YouTube, ou a reprise,
eu comecei as pragas do Egito. E eu falei de 2 pragas, até me demorei um pouco mais do que eu pretendia, mas menos do que era preciso, porque os objetivos, inclusive, das 10 pragas do Egito e da ação de Deus no Antigo Testamento, quer reforçar quem é o verdadeiro Deus. E se você percebia nos diálogos entre Deus, Moisés, Arão, o faraó ele é o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. Eu fiz essa analogia, porque esse é o mesmo sentido do Evangelho hoje. Quando o Senhor manda, ide anunciai o reino, anunciai a pessoa de Jesus Cristo. E meus irmãos, isso não está tão simples assim. Nós precisamos com mais ousadia, com mais coragem, com mais propriedade. Aparece uma palavra. Propriedade de vida, propriedade de pensamento, propriedade de conversão. Anunciarmos a pessoa de Jesus. É verdade, os sinais acontecem. Eu acredito num Deus de milagres. Curai os doentes. Mas não é a cura. Porque se fosse assim, todos os doentes do mundo inteiro seriam curados. Ou todos ou ninguém. Não, não é isso. Aqueles que foram curados, sirva para ele e para todos os que estão próximos, para fazerem experiência do Cristo. Não é proposta de Deus que todos os doentes serão curados, mesmo porque faz parte da nossa contingência humana, depois do pecado de Adão e Eva, que morreremos. Então, que vamos morrer ou por cansaço dos músculos. O coração cansa, é o dia inteiro bombeando, tem uma hora que o músculo não aguenta e para, falência. Ou por enfermidade. Então, não está no próprio plano atual do mundo que todas as doenças sejam curadas. Mas as que forem, lembre que Deus age no nosso meio. Ressuscitai os mortos. Aqui, agora e depois. E isso anuncia o reino dos céus. A ressurreição de tantas pessoas que estão mortas para a fé. Eu te digo, aquele homem que partilhou comigo hoje, quando ele disse, eu percebi que no meio das suas palavras, havia um desânimo crônico. Havia uma angústia que estava o devorando. É um homem que precisa ser ressuscitado na fé. Ressuscitado da sua angústia, assim somos nós. Purificai os leprosos. Estamos falando de tantas feridas, de tantas lepras, de tantas marcas que nós fazemos nos outros, que os outros fazem em nós, mas as feridas, lembremos, sociais. As feridas que estão hoje abertas. E eu não preciso aqui ficar fazendo lembrança de tudo quanto você tem escutado. Que a gente sabe que Deus não está de acordo. Que Deus não quer desigualdade, miséria, exclusão. Expulsai os demônios. É na mesma linha. Aqui eu não vou me deter nesses pontos, porque eu quero mostrar que todas essas manifestações têm um propósito. O anúncio da pessoa de Jesus Cristo. A chegada do reino. E nós vivemos esse tempo. É impressionante que o Senhor envia os apóstolos, mas o Senhor está aí nos enviando. Ora, ou no meio da pandemia nós deixamos de ser cristãos,
Ou no meio de todos esses acontecimentos, essas tragédias, não vale o ser sal da terra, a luz do mundo. Ou no meio de tudo isso, nós também entramos no isolamento da nossa fé. Não, meu filho. No isolamento da fé, nunca. Então nós precisamos mais do que nunca. E em momentos de crise, mais do que nunca, nós precisamos ser uma lâmpada acesa e um sal que dá um diferente sabor. E a pergunta cabe a mim e a você. Será que às vezes nós não estamos tão preocupados em nos proteger? Não que isso não seja importante. A pandemia não acabou. O cuidado, usa máscara, as higienes são importantíssimas. O isolamento social é importante, sim. Mas às vezes nós estamos tão preocupados conosco que nos esquecemos que os outros esperam de nós sinais de fé. Sinais de confiança em Deus. O evangelho de hoje ainda diz, avisa os apóstolos. Vocês estão indo em missão e sou eu que os envio. É o Senhor que te envia. E quando Ele pede aos apóstolos, não leve ouro, nem prata, nem sacola para o caminho, nem túnica, nem sandália, nem bastão. Ele está dizendo, a missão não vai ser sucesso a partir dos teus projetos. O sucesso, entre aspas, o êxito dessa missão não está em você, mas está em eu quem te envio. Fique fiel à minha missão, fique fiel à minha mensagem, faça a tua função, do resto cuido eu. Que liberdade que o Senhor dá, liberdade para os apóstolos. Da parte deles, confie na providência de Deus. Isso também valeria para nós nas nossas ações evangelizadoras, da igreja, das nossas comunidades, das nossas pastorais, que infelizmente algumas estão voltando, não aqui, mas em algumas cidades, em alguns estados, mas está tão capenga, né? Está tão difícil. O máximo que se consegue, eu tenho uma reunião virtual do CPP, sábado, mas é virtualmente. O contato, aquele contato de comunidade, que tem gente que critica, mas é o único caminho de chegar no Senhor, e felizes somos nós que temos comunidade para celebrar. Não podemos nos isolar da fé. O Senhor espera algo de mim e de você. E confiando que toda a nossa ação, quando fiéis à mensagem, fiéis a Jesus, Ele cuida. Os frutos são dele. É como, e lembrando aquela passagem, a nossa missão é semear, nunca colher. Filhos queridos, é nesse contexto que eu quero trazer presente uma santa, que é pouco falada, mas tem tanto a nos ensinar. E aqui, querido filho e filha, você que é associado da obra Evangelizar, todos os meses recebe um jornal. Apesar de ter um formato parecido com revista, eu gosto de chamar de jornal. Por quê? Porque o objetivo é informar para Deus. Esse jornal, inclusive, que você recebeu, se você não recebeu, alguma coisa errada tem. Se é associado, você pode ligar e reclamar, 3221-6060, fale com os atendentes. Se você não é, pode se tornar, porque o do mês que vem já está quase pronto. Não, já está pronto. E nesse jornal, e valho-me dele, ele fala sobre a santa de hoje. Para quem tem, pode acompanhar
na página 20, Santa Paulina. Uma santa, ela não é natural do Brasil, mas se santificou nas terras brasileiras. E por que eu quero enfatizar hoje? Eu quero porque às vezes a gente só pensa nos santos lá de fora, né? Como se no Brasil não tivéssemos uma vida de santidade. Não, meu filho. Vamos lembrar do anjo bom da Bahia, Santa Dulce. Lá no Nordeste está um processo de serva, se não me engano, já quase beatificação da serva, uma menina, Benigna. Filhos, nessa terra que tem Nossa Senhora Aparecida por padroeira, na terra da Santa Cruz, nós somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo e ser presença do reino. Santa Paulina o foi, de muito simples, 14 irmãos, para pensar, que dificuldade para os pais, pobres, lá da cidade de Trento, na Itália. E com tantas pessoas que vieram para o Brasil, muitos descendentes de italiano e outros descendências, vieram aqui para procurar uma coisa melhor. Veio ela e a família, e foram para Santa Catarina, na cidade de Nova Trento. É normal isso, né? Tanto que eu dizia que York fica na Inglaterra. Quando foram fazer algo parecido com York, Nova York nos Estados Unidos. E assim por diante. Nova Friburgo, e aí vai. Então, Nova Trento. Família simples. Mas essa menina, ela buscou com tudo viver aquilo que uma família cristã vive. E isso que me encanta. Ela, primeira catequese, primeira comunhão, vivia, rezava, muito aberta para cuidar dos necessitados, cuidava dos irmãos. E depois entendeu que os irmãos também são aqueles que nascem do sangue de Cristo. Derramou por todos. E pediu ao Pai, olha que gesto bonito. E ela fez um pequeno casebre, uma casinha, para acolher mendigos, moradores de rua, doentes, pessoas largadas. Começa ali uma grande missão. Eu estou me valendo, depois você pode ler no jornal. E é para ser lido mesmo. Seu nome é Amabile. Não podia ser nome melhor, né? Amabile. Tomou o nome de Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Em cada nome tomado, expressa uma realidade da sua vida. Passou a ser chamada Madre Paulina, porque tendo fundado uma congregação, foi colocado como Madre Paulina. Sofreu muito, viu? Quem conhece um pouco da história, eu não vou me adentrar nesses problemas que ela teve dentro da própria igreja. Mas é difícil às vezes a igreja reconhecer seus santos. A história dos santos estão sempre complicadas, porque eles sempre estão iluminados pelo Espírito. E às vezes é difícil para a hierarquia seguir o fluxo do Espírito, tanto que São João 23 dizia: sopra onde quer e quando quer. É só lembrar que Santa Teresa d'Ávila quase morreu queimada pela Inquisição. Mas voltemos a Santa Paulina, Madre Paulina, agora Santa Paulina.
teve muitos problemas. Foi muito incompreendida. Foi rejeitada. Foi, infelizmente, quase irmã Dulce, também o mesmo caso. Sérios problemas. Não porque o erro estava nela, porque agindo pelo Espírito Santo, não se continha, mas se santificou. Por isso, aquilo que ela chamava, eu dizia, coração agonizante, por amor a Jesus, e sofreu muitas tribulações. Coração agonizante de Jesus, pela doença, coração agonizante de Jesus, pela obediência que lhe custou muito à igreja, coração agonizante de Jesus, na sua simplicidade de vida e vida de oração. Hoje existe lá um grande santuário. Confesso e admito, meia culpa, ainda não visitei. Pretendo fazer uma visita espiritual e talvez uma visita com padre e missão. Mas eu quis trazer a primeira santa beatificada no Brasil para mostrar que a santidade passa pelos lugarejos, pode estar perto de você. Às vezes nós temos tantos santos anônimos e não percebemos. Mas o mais importante é lembrar que a santidade compete como busca a todos nós. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos,